vale só reforçar aqui que a primeira turma já formou maioria, então, para tornar réus 10 denunciados e diz que não há, então, indícios suficientes em relação a 2 desses denunciados, mas já tem maioria para 10 deles, Ana, com os votos já do relator ministro Alexandre de Moraes, seguido do Flávio Dino e também de Luiz Fux. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Piotr. Boa noite à nossa audiência. Paula, a ministra falou em quebra-quebra. Bom, ministra, vamos falar em quebra-quebra? São quantos exemplos na nossa história? Quebra-quebra na Câmara, quebra-quebra em Brasília, quebra-quebra no Ministério do Trabalho durante a administração do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Paula, chega a ser assim enfadonho para a nossa audiência, porque nós vamos repetir aqui, nós estamos naquele filme da marmota, nós acordamos e vamos dormir, e acordamos e vamos dormir na mesma névoa, na mesma neblina, falando as mesmas coisas, das mais absurdas inconstitucionalidades que nossa Suprema Corte vem cometendo há alguns anos, não é em um caso. Um caso cometeu uma inconstitucionalidade, o ministro X ou Y entendeu a Constituição de uma maneira diferente. Juristas, eles não concordam em absolutamente tudo. Médicos não concordam, cientistas não concordam, até dependendo do que está na Constituição. Os próprios juízes da Suprema Corte Americana, às vezes, eles olham a Constituição, uma Constituição que é muito enxuta, tem apenas 27 emendas, eles têm que voltar lá nos papéis federalistas, nos Federalist Papers, que são exatamente todo o conjunto das discussões dos pais fundadores, por que cada pedacinho da Constituição é de uma certa maneira. Ou seja, é normal um debate aqui e ali. O problema é que nós estamos há anos falando das inconstitucionalidades que não têm freio, que simplesmente não param. Elas não estão restritas a um caso, elas estão espalhadas absolutamente agora milhares de pessoas, em milhares de processos, e não tem um que chegue ali, vou usar um jargão do esporte, e para colocar a bola no chão. O ministro Fux até fez uma tentativa, né, no caso da Débora, por exemplo, enquanto Moraes condenou a Débora cabeleireira a 16 anos, o Zanin, nossa, que é uma boa, 16 é muito. O ministro disse, não, é preciso humildade judicial também, entender a Constituição. E com 1 ano e 6 meses, a Débora poderia já estar livre, porque ela já está há 2 anos presa. Mas todo dia a mesma coisa, Paula. Todo dia nós falamos a mesma coisa. Nós discutimos frutos podres de várias árvores envenenadas. Várias. E não há um ministro que simplesmente diga: isso aqui está errado. Essas pessoas não deveriam estar aqui, ou elas vão para o Tribunal Militar, ou elas vão para a primeira instância. Felipe Martins, cada hora é uma coisa, é uma viagem que nunca aconteceu. Não, ele foi, mas ele enganou a Polícia Federal. Não, mas ele tinha minuta, mas não tinha. Eu peço à nossa audiência que leia a denúncia da PGR. São 272 páginas de um absurdo e de uma fantasia. Fala-se em 272 páginas de uma tal minuta do golpe que não aparece em 272 páginas. Fala-se que Jair Bolsonaro foi o grande articulador do que aconteceu no 8 de janeiro, e o nome do Jair Bolsonaro só aparece depois da página 145. Não há provas, não há evidências, não há áudios, não há absolutamente nada
Nada. E todos os dias nós temos que sentar aqui e discutir que a nossa Suprema Corte não está nem aí para o Brasil, não está nem aí para a Constituição, que a Suprema Corte do Brasil é uma corte politizada, é uma corte ativista e militante. Paula, para finalizar, e peço perdão por ter me alongado um pouco, eu queria que a nossa audiência entendesse que é difícil para a gente também sentar aqui e falar de mais um fruto podre, de mais uma árvore envenenada. Mas nós não podemos perder a fé, porque isso uma hora vai ter que acabar. Como todos os regimes totalitários, como todas as páginas de estado de exceção na humanidade, uma hora chegou ao fim. Não é possível. Repito mais uma vez, volto a falar, o ano que vem, eleição para o Senado. Nós precisamos entender que sem o Senado, o Brasil pode trocar de presidente, pode trocar do que for, pode trocar a Constituição sem um Senado independente, altivo, corajoso, que use a ferramenta constitucional que nós temos da Casa Revisora, que é, não adianta trocarmos presidente, colocarmos ministros que respeitem a Constituição, porque basta um que tenha a coragem de desrespeitar a Constituição 1, 2, 4, 5, 8, 20, 40 vezes e que não sei por que ninguém mexe com ele. Nós precisamos de um Senado independente.